Fala, galerinha do 7º ano, professor Alexandre Basílio, da Escola Sedes Evaristo, mais uma vez com vocês. Nesta aula de hoje, nós vamos abordar, nas aulas a gente divide os esportes, né? E esse esporte que a gente vai estar falando com vocês hoje é o esporte de precisão. Lembrando que a gente fala quando é esporte, é porque ele tem uma regra, ele tem um regulamento. Mas a gente faz os jogos e nesse momento de pandemia, que vocês estão em casa, a proposta é a gente entender o que são os esportes e trabalhar na casa de vocês os jogos, né? Então, o que são os esportes de precisão? O próprio nome já diz, precisão. Acertar um alvo, mirar em algo, ter um foco, ter um objetivo específico, onde você vai lançar um objeto e ter uma eficiência nisso. Não é simplesmente você lançar algo e já praticou, teve a eficiência, garantiu o sucesso. Tá? Então, esses esportes, ele tem a característica de ser mais individualistas, né? Você fazer a atividade e depois o outro fazer. Geralmente não dá para trabalhar em conjunto, tá bom? Então, aqui tem alguns exemplos, né? Que são aqueles que a gente tem o objetivo, a precisão do atleta, ter uma eficiência, não é simplesmente fazer o ato. Esse esporte depende exclusivamente do praticante, né? Então, por isso que o treino, a habilidade de fazer mais vezes. E a gente tem como exemplo, nos esportes, o golfe, o arco e flecha, a sinuca e a esgrima, entre outros. Tá? Então, voltando à ideia de que foi colocado, quando a gente vai praticar um esporte de precisão, a gente tem um olhar para. Não dá para fazer um arco e flecha, pegar e fazer de uma vez só, né? A gente para, concentra, faz uma mira, né? Tem um gesto motor, um movimento que vai ser feito que ele precisa ser aprimorado, né? Num primeiro momento parece até grosseiro, faz de qualquer jeito. Até uma pedra que a gente põe uma lata para acertar longe é um esporte de precisão. Depois de um tempo a gente começa a melhorar esse movimento. Eu levantei muito o braço, eu não coloquei força, eu fiz um movimento e travado, é mais fácil fazer um movimento movimentando as pernas. Então, com o tempo, com a prática, essa eficiência vai melhorando. E também isso que vai caracterizar o atleta, o aluno, mais eficiente no que está fazendo, né? Ele tem um alvo, né? Então, essa relação do alvo em si, vamos pegar o exemplo do arco e flecha. Se eu coloco uma parede inteira como alvo e a flecha onde acertar já teve a eficiência, ela não tem uma relação direta, né? Fica muito fácil. Então, muitas vezes, quando a gente faz o esporte de precisão, o alvo ele é menor para poder dar essa característica de ter o desafio de acertar algo. E o que é necessário, né, para ter o esporte em si? A trajetória, né, do que vai ser lançado, que eu não lanço em qualquer lugar. Então, eu coloquei uma lata lá, eu lanço para cá. Não, eu tenho um objetivo específico lá. É aquele espaço que vai ser delimitado, que vai dar o objetivo do esporte de precisão. Próximo. Já falamos das características deles, que são precisão, e agora a gente vai dar algumas sugestões para vocês. Último slide. Tá? Então, bolinha de gude. É muito conhecido, né? Talvez hoje os mais novos, vocês aí, tá na hora de resgatar. Tenho certeza que os pais de vocês, os avós, os tios mais velhos, tinham latinhas, tinham bornás. Vocês sabem o que são bornás? É uma sacolinha, né, feita, que a gente colocava do lado, que enchia com as bolinhas do lado. E na bolinha de gude, vou falar pessoalmente que eu adorava, tem vários jogos, né? A gente fazia uns buraquinhos no chão que tinha que acertar. A bolinha bem pequenininha tem que acertar uma outra bolinha do oponente. E aí, né, variava os jogos que a gente tinha. Passava horas e horas. Quantos de nós não levou puxão de orelha dos pais porque chegava atrasado em casa? Como a gente jogava na terra, sujava toda a roupa. Mas é um jogo de precisão. É um jogo fácil de estar fazendo, dá para fazer individualmente, dá para fazer junto com os pais. Tem certeza, convida teu pai, teu avô, o tio, né? Faz um campeonato de bolinha de gude, vocês vão adorar, né? Outro jogo é o tiro ao alvo. O tiro ao alvo esporte, né? Ele tem as suas especificações, mas em casa a gente pode fazer com objetos diversos. Hoje, né, tem muitos joguinhos com arminhas e a bala, né, o fusível, ele é de espuma. Então faz aquele joguinho com a criançada. Dá para brincar atrás do sofá, dá para colocar algumas coisas. Lembrando da questão de segurança, né, para a gente não atirar no outro.
num objeto específico, da questão da autorização dos pais de vocês para o que vocês estão fazendo dentro de casa, né? Quem não lembra das nossas mães, né? As antigas lá que tinha o tiro ao alvo com chinelo, né? Que era especialista em tacar o chinelo de longe e acertar. Brinca com chinelo também, faça um jogo de tiro ao alvo com chinelo, não para acertar as pessoas, né? Só uma sugestão. Outro jogo que a gente vai falar é o golfe, né? Golfe é aquele jogo, geralmente passa num espaço amplo, gramado, tem uma bolinha que tem que acertar um buraco específico pequeno. Em casa dá para a gente fazer com a vassoura, uma bola, um objeto, e a quantidade de vezes que a gente vai conseguir para levar esse objeto até um outro local. Então, vou dar um exemplo. Se dentro do quarto de vocês têm que levar esse alvo, essa bolinha de meia, até o quintal, quantas vezes você precisou tacar essa bolinha, né? Arremessar essa bolinha para chegar até esse alvo? Faça o desafio para sua mãe, seu pai, para quem está com você em casa, tá bom? Esse é o golfe, né? A gente fala. Esgrima já é um esporte muito mais delicado, né? Que envolve um objeto. A gente assiste bastante, dá para você ver na internet, buscar e saber sobre um pouco. Quando a gente estiver em aula, dá para a gente estar fazendo lá, porque tem algumas especificações e envolve, né, contato com outra pessoa, um objeto para se praticar. Então, nós não vamos recomendar estar fazendo em casa. Arco e flecha, né? A famosa zarabatana lá de trás, dos índios, ou que a gente fazia quando criança. Se você tiver esse brinquedo, porque ele é bem popular também, o arco e flecha, põe um alvo lá. A sinuca, que é o famoso bilhar nosso, que dá para a gente estar fazendo, tem tutoriais na internet, da gente estar fazendo com caixa de papelão, um jogo menor, reduzido, para a gente estar brincando. Também é um esporte de precisão. Se você tem na sua casa um jogo de bilhar, pratique com o teu pai. Não vai sair para fazer isso no bar, né? Boliche, que é um jogo hiper conhecido, também muito popular, dá para a gente fazer com garrafa PET, dá para fazer com vários outros objetos, né? Dá para a gente brincar bastante em casa desse jogo. Nos lembra o boliche, o arremesso de bola na lata, né? Se colocar uma lata, um objeto no alto e fazer esse arremesso, tem que descer no chão, dá para fazer variações. E por último, a bocha, que é um esporte onde o objeto é você aproximar o mais próximo. Então, se você tiver várias bolas, você coloca uma bola à frente e tem que aproximar ou tacar, acertar essa bola. Dá para estar fazendo. Ou também, não foi citado ali, a malha, que é um jogo parecido, você tem um pino onde tem que derrubar. Então, essas são as sugestões para a gente estar fazendo, nesse momento, em casa, de esportes de precisão, tá? Mas, junto com isso, eu sei que está tendo atividades com o professor de escola. Então, qualquer dúvida, qualquer assunto que surgir sobre esses temas, manda, tira uma foto, grava um vídeo, levanta uma situação para conversar com o professor de vocês na escola. Então, a nossa sugestão para vocês, nesse momento, esportes de precisão, é trabalhar esses jogos. Faça o resgate, criem, ou melhor, tirem fotos, vídeos, registrem, mandem para o professor de vocês, criem um grupo de vocês e na própria internet tem muitas outras sugestões de esportes de precisão. Valeu, galera. Nos encontramos na próxima.